irmãos, convidado para estar aqui presente aqui junto com todos os que estão aqui hoje. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, né? E hoje a gente vai estar falando sobre realinhando a roda da vida e a roda das emoções. Você já experimentou preencher a sua roda da vida? Se você não conhece, você vai ouvir hoje sobre esse tema, você vai poder praticar e você vai ver como estão as áreas da sua vida, né? Se a tua roda está girando muito bem, ou se está um pouquinho bagunçado. Então, essa é a dica. Assim que você terminar de assistir essa palestra, pega um modelinho e faz a sua roda da vida e vê como estão as suas emoções, as áreas da sua vida. Isso é muito importante. Então, para falar sobre esse tema aqui, mais uma vez chamando com muitos aplausos, Boa noite! Que grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Mais uma terça-feira que a gente, uma terça-feira de eventos, né, que a gente faz aqui toda terça, toda semana, às 8 horas da noite. Nós tínhamos nosso horário às 19 horas, mas aí, a pedidos, que as pessoas não conseguem chegar no horário, por conta de trânsito, tudo, nós estamos passando a nossa palestra para as 20 horas. E temos trabalhado aí, vamos trabalhar até dezembro desse ano com palestras em 6 áreas do conhecimento, só para a gente lembrar: área de gestão, área de inovação, melhoria contínua, desenvolvimento pessoal, pessoal e profissional, saúde, enfim, tem para todo mundo, a gosto de todos. É só vocês virem e assistir a nossa palestra. Nós colocamos sempre no nosso YouTube, Facebook, nas redes sociais, você vai ter lá também no Instagram, tanto do Espaço Capacitar quanto da empresa Exul. Se vocês entrarem lá, vão conseguir encontrar a divulgação das nossas palestras, os formulários de inscrição. Então é só você entrar lá e fazer, tá ok? Para quem não pôde vir a nossa palestra, nós disponibilizamos nos canais do YouTube do Espaço Capacitar e também no meu canal chamado Edeliviana. Inclusive vocês vão lá, colocam um alerta, colocam o sininho, inscreva-se no canal, para que vocês possam receber toda semana as indicações de novas palestras, cursos, treinamentos, enfim, várias coisas lá interessantes para que vocês possam aumentar o seu grau de conhecimento. Vai ser bastante interessante e um grande prazer ter vocês aqui conosco, tá ok? Bom, nosso evento nós vamos falar sobre realinhando a roda da vida e a roda das emoções. Por que realinhando e não escrevendo? Bom, primeiro porque nós, independente de nós conhecermos essa ferramenta, essa técnica, nós fazemos isso, mesmo que voluntariamente, mesmo que inconscientemente, porque as áreas da nossa vida, nós, apesar de didaticamente talvez não conhecermos, nós conhecemos intuitivamente essas áreas. Por exemplo, quem na vida não tem na sua vida uma área financeira? Nós vivemos com dinheiro, tem que pagar aluguel, comprar casa, pagar colégio dos filhos, comprar alimentos. Então nós temos uma vida financeira. Nós temos uma vida de relacionamento com as pessoas. Nós podemos não gerenciar isso da melhor forma possível por não conhecermos técnicas para isso, mas nós vivemos uma vida em comunidade. Então nós temos os nossos relacionamentos, são relacionamentos interpessoais, onde nós conhecemos pessoas nos vários nichos da nossa vida, na área profissional, são as amizades, os relacionamentos amorosos, enfim, nós possuímos nessa área de conhecimento. Saúde. Quem não tem uma vida voltada para a saúde, apesar de muita gente não fazer uma atividade física, não fazer uma boa alimentação, se você perguntar para qualquer pessoa, perguntar o que ela acha da saúde, ela vai falar que saúde é uma boa, saúde é uma coisa legal. Perguntar se atividade física é bacana, ela vai falar: não, atividade física é legal, apesar de eu não fazer. E a alimentação? Eu até tomo uma Coca-Cola e tal, mas poxa, eu sei que não é legal tomar uma Coca-Cola, porque faz mal à saúde, enfim. As pessoas sabem, conhecem saúde, apesar de não praticarem. Então, todas essas áreas da nossa vida, nós vamos ver que são as principais áreas, apesar de serem
principais, são 12 áreas, que são áreas conhecidas de todos, mesmo a pessoa não tendo técnicas para poder lidar com essas áreas da vida, conhece intuitivamente todas elas, e vocês vão ter as condições de conhecer. A gente está falando aqui da vida do dia a dia, da vida prática, dos nossos relacionamentos, da nossa vida no dia a dia. Mas também nós temos uma área de conhecimento que fala sobre o nosso conhecimento intrapessoal, que são as coisas com nós mesmos. Como é que nós lidamos com a gente? Como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu lido com a minha vida prática, com os meus relacionamentos? É uma coisa minha, não agora externa, e sim interna. Então existe também uma roda chamada Roda das Emoções, que mostra que ao me conectar com o mundo, eu me conecto com algumas emoções, alguns sentimentos. E isso molda os meus comportamentos. Então eu preciso estar atento também a essa roda das emoções. Por quê? Quando eu conheço essa roda das emoções, aqui existe na técnica, na ferramenta, são 32 áreas que são citadas, mas são só essas? Não, existem várias outras, mas aquelas principais que ativam algumas coisas da nossa vida emocional, são 32 aquelas mais chamativas, aquelas mais conhecidas. E então, quando eu consigo identificar isso, identificar essas relações comigo mesmo, de relações emocionais, eu consigo saber para que caminho eu estou indo. E ao caminhar para esse lugar, eu posso ter alguns sentimentos que podem ser prejudiciais, mas também aqueles que podem me levar para o meu propósito. Por exemplo, quando eu tenho determinados sentimentos que acontecem em determinado caminho da minha vida, e eu estou sentindo que isso está me levando para o centro das emoções, para uma alegria, isso é uma coisa bastante interessante. Então eu continuo praticando, eu continuo estimulando aquele tipo de sentimento, aquele tipo de emoção, porque isso está me levando para uma alegria. Mas também pode estar me levando para uma tristeza. E eu consigo identificar, quando eu conheço essas áreas, eu consigo identificar na fonte, quando acontece aquela emoção, quando eu consigo sentir aquele balanço e me falo, opa, esse tipo de emoção pode me levar, por exemplo, para uma tristeza, para um medo. Então eu consigo identificar isso antes de eu chegar nesse centro, antes de eu chegar nesse núcleo. Então por isso que é importante a gente conhecer e realinhar isso, porque quando eu começo a ter essas emoções, eu falo, opa, eu me alerto e tento mudar então esse meu caminho, esse meu destino. Tá joia? Então nós vamos ver isso aí. E eu falei aqui no começo com o pessoal que está presente que essa apresentação era uma apresentação especial, uma apresentação diferenciada. E vou dizer por quê. Ontem era para eu ter feito essa apresentação. Na verdade, eu costumo fazer com uns 4 ou 5 dias de antecedência, porque eu tenho que fazer o formulário de inscrição, pesquisar os assuntos e tal, monto a palestra, dou uma estudada para poder vir falar aqui para vocês. Só que eu tive semana de provas, eu estou fazendo uma nova faculdade, e aí eu viajo para fazer essas provas e eu fico enrolado, estudando para a prova e enrolado também com viagem e tudo mais. Então não tive tempo. Cheguei domingo cansado, acabei dormindo, e na segunda-feira eu fui fazer outras coisas, porque tinham coisas pendentes que eu tinha que resolver, e fui participar de um evento à noite, o QGR, que já tinha quase um mês que eu não ia. O QGR, para quem não sabe, é o quartel-general do reino, onde a gente fala sobre as coisas de Deus. Tinha muito tempo que eu não frequentava, como eu não estava indo à igreja também por conta dos estudos, eu resolvi dar uma passada lá, e acabou tarde. Quando eu cheguei em casa, já era depois de 11 horas, eu falei, caramba, eu tenho que montar a minha apresentação. Só que eu estou morto, eu estou cansado. E aí, eu estou escrevendo um livro, vocês vão ter oportunidade de ler e ter oportunidade de ter esse livro na mão, que fala sobre a gestão do tempo e produtividade. Ainda não tem um nome, não tem um título, mas o tema dele é gestão de tempo e produtividade, onde um dos capítulos fala sobre delegar tarefas. Então eu falei, poxa, eu estou escrevendo esse livro, eu preciso delegar essa tarefa para que alguém faça isso para mim, de forma mais rápida, para que eu não perca tempo e possa dormir mais cedo. E nós vamos falar exatamente sobre delegação de tarefas no mundo profissional, na área pessoal, e delegando tarefas para pessoas, para o seu
subordinado, para as pessoas que trabalham contigo, para as pessoas que estão dentro da sua casa. Por que eu tenho que fazer tudo na minha casa sozinho? Se eu tenho marido, se eu tenho filhos, eu não posso pedir um filho para lavar o banheiro? Por que a esposa tem que lavar o banheiro sempre? Por que o filho não pode levantar e arrumar sua cama, a mãe tem que arrumar a cama? Então, assim, coloco isso também no meu livro, das delegações que a gente precisa fazer para que todo mundo colabore, todo mundo possa ter uma vida feliz. E aí, uma das técnicas que eu vou utilizar para delegação de tarefas é usar a inteligência artificial para me auxiliar nas minhas tarefas. Porque tem coisa que a inteligência artificial pode fazer para você que você não precisa mais perder tempo fazendo e pensando. É claro que eu não vou lançar mão dessa ferramenta sempre para poder tirar a minha inteligência das coisas que eu vou fazer. Mas é possível que você possa substituir coisas que você faria, por exemplo, uma pesquisa no Google. Eu vou ter que parar para pesquisar. A ferramenta, a inteligência artificial já pode fazer isso para mim em fontes, inclusive, fidedignas, porque eu posso pedir para ele, eu procuro em fontes sérias. Ele vai trazer informações de fontes sérias para mim. Enfim, e aí foi o que eu fiz. Eu entrei numa ferramenta de inteligência artificial e falei para ele: olha, eu quero uma apresentação para falar sobre a roda da vida, sobre a roda das emoções, e quero que você cite esses tópicos aqui para mim. Procura dentro dos autores tal e tais, que são da roda da vida e que a gente vai ver aqui, e da roda das emoções, e monta para mim essa apresentação. E pum, cliquei no botão. E olha só que coisa interessante, ele primeiro fez uma lista de tópicos para mim, num arquivo texto, para que eu pudesse conferir se aquilo estava legal e até alternar se eu quisesse mexer. Só que eu não mexi, eu deixei exatamente igual ao que ele me deu, exatamente para vocês verem o quão interessante é hoje o uso da inteligência artificial. Nós vamos ter uma palestra aqui falando sobre inteligência artificial, especificamente falando sobre o chat GPT, mas eu vou trazer outras ferramentas, tem diversas ferramentas de inteligência artificial já para fazer muita coisa. Você pensar hoje a inteligência artificial faz para você, e eu vou trazer, vou falar sobre o chat GPT, mas vou falar sobre outras ferramentas. Nesse aqui, por exemplo, eu não sei nem o chat GPT, nem as ferramentas conhecidas das ferramentas de busca, que é o Gemini, que é do Google, e o Copilot, que é da Microsoft. Eu utilizei uma outra ferramenta que vocês vão ver aqui, mas todas elas fazem isso também. Então vamos ver. Isso aí foi o que ele fez. A única coisa que eu encaixei aqui, inclusive agora, antes de começar, foi essa palavra aqui, ó, realinhando. Porque na verdade ninguém fala sobre realinhamento de roda da vida, fala sobre você escrever a roda da vida. Então eu tive que colocar esse texto aqui, coloquei hoje, então ele colocou para mim roda da vida e roda das emoções. Já bastava, porque o assunto vai ser sobre isso. E ele trouxe para mim. Só que nós vamos falar sobre realinhar, que é reescrever, ou seja, vocês pensarem naquilo que vocês já possuem na roda da vida de vocês e vocês mexerem nela para que ela possa ter um melhor e um maior equilíbrio lá dentro, ok? E aí eu escrevi lá, realinhando. Mas olha só que barato. Como eu sempre falo para vocês, eu trago capítulos e versículos do nosso manual de vida, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu sempre digo, tem tudo que você parar para pensar na sua vida, já foi escrito na palavra de Deus. E aqui eu trouxe um monte de capítulos e versículos falando sobre a roda da vida e a roda das emoções. Bom, e o que ele fala sobre a roda da vida e das emoções? Bom, primeiro a gente pensa, o que é uma roda? Uma roda é uma circunferência, e para que ela seja chamada de circunferência, ela precisa ser perfeita. Precisa ter exatamente 360 graus. Isso significa que toda a circunferência dela tem o mesmo raio. Eu não posso ter, por exemplo, uma parte do círculo com raio 3 e uma outra parte do círculo com raio 16. Se isso acontecer, eu tenho uma ponta nessa roda, nesse círculo, e isso já deixou então de ser um círculo, deixou de ser uma roda. Então, para que ela seja uma roda, o raio precisa ser 360 graus, ela precisa ter o mesmo raio. Isso é básico, a gente lembra lá da escolinha. E quando a nossa roda está desalinhada,
exatamente quando eu tenho momentos dessa roda em que o raio é diferente. Nos 360 graus, é um período, uma parte dela, em que eu tenho um raio 3 e uma outra eu tenho um raio 16, por exemplo. E aí eu tenho exatamente uma roda que não roda. Porque se ela não é um círculo perfeito, quando você jogar ela para rodar, ela vai quicar, ela vai dar aqueles pulos como se fosse uma roda de charrete quebrada. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então realinhar o quê? Eu já tenho a minha roda da vida, as áreas da minha vida elas já existem. E elas possuem pontuações, elas já possuem um raio. E o que eu preciso agora é identificar se esse raio é perfeito durante os 360 graus. Se não for, eu preciso aplicar técnicas e ferramentas para que eu possa alinhar essas áreas para que a minha vida possa caminhar, possa circular, porque senão a minha vida vai caminhar como se fosse uma charrete com a roda quebrada, pulando, saltando e muitas vezes, dependendo da quantidade de pontas que ela tiver, ela nem vai caminhar. É aquela charrete que quebrou a roda toda e ela fica então capenga. E a palavra de Deus está falando exatamente sobre isso. Por quê? Para eu ter a minha roda da vida rodando, eu preciso ter equilíbrio. A minha roda precisa estar equilibrada. E o que a palavra de Deus está falando aqui é exatamente como a gente tem equilíbrio na nossa vida, nas áreas da vida e nas áreas emocionais da nossa vida. Então, por exemplo, a gente vai ver lá em Provérbios 16, 21, 24, que ele diz o seguinte: olha, o homem sábio é conhecido pelo seu bom senso. Bom senso é equilíbrio. E quem fala com equilíbrio promove o ensino. Olha só que coisa linda. Então, mais uma dica aí. 1 Pedro 3,6 que diz: manter o espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus. Docilidade, tranquilidade mostra também o quê? Equilíbrio nas emoções. Romanos 8, 6 e 16 diz: permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, enquanto permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Olha só, controle mental, como a gente precisa ter esse controle, vida emocional, vida sentimental, ok? 1 Pedro 1,13 que diz: é preciso preparar a mente para a ação e exercitar o autocontrole, mais uma vez. E aí eu vou exercitar minha mente o autocontrole em quê? Na minha vida financeira? Claro. Exercitar na minha saúde? Claro. Eu preciso me autocontrolar. Se eu vou comer um prato de 1,5 kg, eu posso me autocontrolar, exercitar minha mente para opa, se eu comer 1,5 kg todo dia, no café da manhã, no almoço, na janta, eu vou acumular gordura, porque meu corpo não precisa disso. Mas o fisiculturista que pega 300 quilos no levantamento de peso, ele tem que comer isso, mano. Olha só a diferença. A gente está falando de pessoas comuns pensando em saúde. Nós estamos falando de um atleta de alto desempenho que trabalha com cargas que a gente nem pensa em trabalhar. Então ele precisa de energia alimenta, né? Então alimento é comida. Então esse cara precisa de muita comida. Então, o que temos aqui? Temos mais uma vez o bom senso. Se você não é um fisiculturista, se você não é um atleta de alto desempenho, você não precisa daquela caloria toda. Então o bom senso vai fazer com que você tenha um equilíbrio, que você exercite a sua mente e você tenha então o autocontrole. Olha só como é que as coisas se interligam. Provérbios 25, 28 diz que um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com muros derrubados. E a gente lembra lá atrás que as cidades, na época, depois que a Bíblia, as cidades elas eram cercadas por muros para não correr o risco de invasões e coisas desse tipo. O que ele está dizendo é exatamente isso. Quando a sua mente ela não se autocontrola, ela não tem equilíbrio, é como se esses muros estivessem quebrados. E uma vez os muros quebrados, você fica inseguro nas suas emoções, inseguro mentalmente, inseguro nas suas atitudes, inseguro em tudo que você faz. Então, mais uma vez, as áreas da vida sendo controladas aqui pela minha mente. Provérbios 3, 21, 28: guardar a sensatez e o bom senso trará vida e será um enfeite para o pescoço. É uma metáfora aqui, né? Enfeite para o pescoço, a dor, ou seja, você fica bem, você fica velho, você fica leve, você fica feliz. Ok? Então,
Então, sensatez, mais uma vez, ser uma pessoa sensata, de autocontrole, de bom senso, em todas as áreas da vida. Eclesiastes 7,16: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruirá a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Então veja, não, eu sou justo. Mas olha, que justiça é essa? Demasiada. Quando você coloca uma justiça demasiada, você acaba sendo injusto. Quando você coloca a sabedoria acima, né, uma sabedoria exagerada, você se torna tolo. É isso que ele está dizendo. Porque ninguém é sábio o suficiente, como ninguém é justo o suficiente. Só existe um que é perfeito. E ele é sábio, ele é justo, e o nome já diz, ele é perfeito. Então o que nós temos que colocar? O temor a Deus. Quando eu temo a Deus, então eu volto ao meu equilíbrio, ao meu autocontrole, ao meu autogoverno, e aí quem me controla, eu estou sendo controlado não só por mim, mas por Ele que me criou. E aí eu vou ter exatamente esse equilíbrio nas minhas emoções. Então veja que coisa interessante, tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre a roda da vida e sobre a roda das emoções. Ok? Bom, e o que é a roda da vida? Bom, já foi dado um spoilerzinho para vocês. A roda é um círculo, uma circunferência, uma rodinha 360 graus, tem um raio X, pode ser menor, pode ser maior. Essa roda pode ser uma roda de raio 1 ou pode ser uma roda de raio 10. Isso aí a gente vai ter que trabalhar, porque se é uma rodinha de roda de raio 1, ela vai ter um determinado alcance, uma determinada velocidade, ela vai ter que ter uma quantidade de giros para você alcançar aquilo que você deseja. Se você tem uma roda maior, você vai precisar fazer menos esforço, você vai ter giros menores para poder alcançar aquele mesmo objetivo, aquele mesmo propósito. Então, a gente não começa a nossa vida com uma roda de raio 10. A gente começa a nossa vida com uma rodinha pequenininha. E ao longo dela nós vamos trabalhando e fazendo com que essa roda cresça, porque nós vamos ganhando experiência, maturidade, conhecimento, sabedoria. E com isso a nossa roda vai crescendo. E o ideal é que ela cresça de forma proporcional, para que não pareça uma charrete de roda quebrada. E aí a gente vai conseguindo levar a vida com muito menos esforço. Ok? Bom, qual é o conceito fundamental da roda da vida? É uma ferramenta visual, aí vocês vão ver que ela tem um desenho, uma rosácea bastante bonita, representa as diferentes áreas da vida. A gente já falou, são 12 aqui que a gente vai tratar, permitindo uma visualização do equilíbrio entre elas. O equilíbrio é quando a gente tem essa roda equilibrada. A gente é equilíbrio ou não. Você, quando olhar a sua roda da vida, você vai observar se ela está ou não em equilíbrio. E o elan da coisa está exatamente nisso, de você olhar as áreas da sua vida e conseguir identificar se ela está realmente equilibrada ou não. E aí, criar ações para que você possa fazer com que ela entre em equilíbrio. Bom, ela é uma estrutura circular, composta por segmentos que correspondem às áreas como saúde, relações interpessoais, relações amorosas, área financeira, enfim, são 12 áreas que a gente vai ver aqui, mas isso que ele está dizendo aqui. E a gente precisa então ver essas áreas. Com qual objetivo essa roda foi criada? Essa roda foi criada com o objetivo de promover a reflexão e o autoconhecimento, ajudando os indivíduos a estabelecer metas e priorizar ações para melhorar o equilíbrio na sua vida. Porque você vai ver, vamos pensar em vida amorosa. O que você pretende da sua vida amorosa? Você pretende ter um relacionamento amoroso? Você precisa ter um namorado? Você precisa ter uma namorada? Você quer um noivo? Você quer um casamento? Você quer uma família? Então existem passos que você pode seguir para chegar onde você quer. Mas onde você quer chegar? Onde você chegar é o seu nível 10. Por exemplo, se eu quero um relacionamento com uma família, eu vou colocar lá, vou ver agora no momento em que eu estou, por exemplo, se eu quero uma família hoje, uma família no sentido, né,
na Bíblia, o pai, a mãe, os filhos, né, vivendo no mesmo lar, por exemplo, o meu seria zero, porque eu não tenho isso. Então eu colocaria lá na minha roda zero. Pô, mas eu quero isso. Se eu quero isso, eu vou buscar. E o quanto eu quero isso? Eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5. É lógico que eu não vou chegar no 10, porque eu não vou sair daqui, arrumar uma esposa, casar e o filho sair do nada. Então eu preciso ir crescendo essa roda devagar, em várias etapas, até eu chegar no nível 10. Conquistei minha família, conquistei os meus filhos, e é uma família saudável, que se respeitam, que se entendem. Então, opa, agora eu estou no nível 10 familiar. Mesma coisa da vida financeira. Estou quebrado hoje. Isso vai durar para sempre? Não, mas hoje a minha vida financeira é 10. Não, não é 10. Quanto é a minha vida financeira hoje? Ah, 2, 3. Maravilha. Onde eu quero chegar? Aí eu quero chegar no 10, porque eu quero ter uma vida, eu quero ter renda passiva, eu quero ter uma aposentadoria bacana que não necessite do governo, eu quero ter, poder comprar coisas sem me preocupar com o dinheiro que está na minha conta. Então eu estou olhando lá para frente, eu quero 10, então a minha meta é 10. Mas hoje eu sou o quê? Eu sou 3, então eu tenho que entender e viver hoje como 3 e plantar, semear para que a minha vida seja 10 em algum tempo. A gente vai ver aqui que a gente estabelece metas com prazos, com valores, com tudo, porque a gente precisa ter isso bem detalhado, bem escrito. Não adianta falar, eu quero ser 10, mas se você não sabe que 10 é esse, quanto eu quero ter na minha conta? 1 milhão? 50 mil? Eu preciso deixar isso claro. E quanto tempo? Então 1 milhão em 2 anos? Não, não é conseguir. Só precisa seguir na telecena. Mas eu quero 1 milhão em 10 anos? É possível? É possível. Fazendo planejamento financeiro, né? Tendo educação financeira, sabendo gastar, sabendo investir. Você consegue chegar em 10 anos, 1 milhão. Então é isso. Você coloca a sua meta e traça um plano para que você consiga alcançar aquelas metas que sejam mensuráveis e que você consiga alcançar. Metas alcançáveis. Como eu falei, se você quiser 1 milhão em 6 meses, isso vai ser basicamente impossível de acontecer se não acontecer um milagre na sua vida, porque com investimento, se ninguém te der uma herança, você receber isso caindo do céu, é impossível você conquistar em 6 meses essa fortuna. Ok? Então vai ser 10. Vocês então criar planos para isso. E é isso que está dizendo aqui. Eu preciso então priorizar as minhas ações, porque eu preciso chegar num objetivo que eu priorizo aquilo que eu vou fazer. Priorizo ações, priorizo meus gastos, priorizo minhas relações, priorizo uma série de coisas, porque essa prioridade é que vai traçar o caminho para que eu chegue no objetivo que eu desejo. E a roda da vida me deixa claro isso, eu consigo enxergar, eu consigo materializar isso bem. Ok? Bom, a importância, o autoconhecimento e a reflexão, porque quando você começa a pensar, a minha vida de saúde, a saúde, por exemplo, saúde e bem-estar, eu vou falar sobre isso, vou dar uma nota para isso, mas para eu dar uma nota eu preciso parar e preciso pensar como é que está a minha saúde, como é que está minha relação com a atividade física, como é que está a minha relação com o ambiente, porque não adianta eu ser uma pessoa que faço atividade física, me alimento bem, mas vivo num local hostil, por exemplo, eu vivo num local insalubre, por exemplo, isso não vai adiantar. Eu respiro fumaça o dia inteiro no lugar onde eu trabalho, fuligem, fumaça com pó de ferro. Eu faço atividade física, eu me alimento bem, minha saúde vai estar ruim, porque eu também não respiro um bom ar, eu não pratico uma boa respiração. Então, assim, eu tenho que pensar nisso quando eu for dar uma nota para a minha saúde. Eu fui ao médico, eu escalei como eu estou, meus índices clínicos, meus índices, enfim, eu fiz exames de imagem para saber exatamente como eu estou. Eu acho que eu estou bem, mas eu fiz exames para saber realmente isso. Enfim, você vai parar e você vai acabar tendo que refletir sobre todas as áreas da sua vida. Como eu estou com a minha esposa, como eu estou com a relação com os meus filhos, como eu estou com a relação com os meus amigos, em relação à minha intelectualidade, minha relação espiritual com Deus. Isso tudo você, para dar uma nota, tem que parar e tem que refletir como você está no momento. E vai ter que refletir também de como você, aonde você quer chegar. Então você vai ter que parar e pensar, eu estou com o meu espiritual assim, pô, mas eu não queria estar assim, eu queria estar lá. Pô, mas para eu chegar lá, está vendo que você tem que parar, contemplar, pensar uma série de coisas na sua vida. Então é isso que
que é o autoconhecimento e a reflexão. O autoconhecimento, quando você parar para pensar, opa, minha saúde, eu vou entender como está a minha saúde hoje. Eu posso também pedir ajuda, tá? Porque às vezes eu tenho uma visão diferente de mim. E as pessoas, muitas vezes, que estão ao nosso lado, conhecem mais de nós mesmos do que nós próprios. Então, por que não perguntar? Fulano, como é que você acha que está a minha saúde? Você tem visto alguma coisa diferente? Pessoa que vê que você não dorme, que você esquece pra caramba, vai falar, você está muito esquecido, você dorme pouco. Tem alguma coisa, tua memória não está legal. Você acha que é o supra-sumo da memória. Às vezes pode ser algo patológico, mas às vezes não, às vezes você está cansada. Às vezes você também pensa em tudo, mas não concentra em nada. Então, tem algum problema. Quem está do teu lado está enxergando, está vendo que você mesmo está passando a vida como se tivesse vindo a passeio. Enfim, pode perguntar, não é problema nenhum perguntar para as pessoas do seu lado. Equilíbrio pessoal, porque ao visualizar as diferentes áreas da vida, se olhando na roda, você vai ver que está equilibrada, porque tem muita gente que busca muito uma vida financeira e trabalha pra caramba, de 8 às 22 horas da noite, não sai do trabalho, workaholic, trabalhando, conquistando, beleza. Pode até conseguir um nível de financeiro legal, mas e o resto da tua família? Como é que estão os seus filhos? Você está dando atenção? Como é que está a sua esposa? Você está dando atenção para ela? Está fazendo alguma coisa dentro de casa para ajudá-la? O tempo que você está só trabalhando, pensando em dinheiro, será que é isso que a sua família deseja de você? Que você tenha dinheiro? Talvez a sua família não queira um tempo de qualidade contigo? Você está pensando nisso? Não está? Então, quando você começa a desenhar a sua roda e para refletir, fazer a sua autoconhecimento e reflexão, você vai chegar nesse patamar aqui de entender se as áreas da sua vida estão equilibradas. Como é que está o seu relacionamento social, seus amigos? Tem chamado seus amigos para conversar? O que os seus amigos pensam dessa relação com eles? Então é isso, ok? Definição de metas. Aquilo que eu falei para vocês, quando você bota uma nota e diz que você não está satisfeito com aquilo e quer chegar a algum lugar, você tem que estabelecer meta, senão você não chega. Porque quem não tem um número e uma data pode chegar a qualquer lugar. Esse lugar você não sabe se é o lugar que você gostaria de estar. Então você precisa definir isso, ok? Então, definição de meta, Fernando facilita a definição de metas específicas. Lembra que eu já falei lá nas técnicas de gestão, falei sobre as metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis. Então, é uma ferramenta, é uma técnica que você pode utilizar para definir metas dentro da roda da vida. Ela faz parte da roda da vida? Não. Mas você pode utilizar outras ferramentas para que você possa chegar ao objetivo e redesenhar melhor, ou realinhar melhor a sua rota da vida. Eu posso usar o SWOT, por exemplo, a gente viu lá também na palestra de planejamento? Posso. Por quê? Porque ali eu traço quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais as oportunidades na vida que eu tenho em todas essas áreas, na área da saúde, qual oportunidade que eu tenho? Por exemplo, eu tenho a oportunidade de malhar de graça e não estou fazendo. Por quê? Porque minha paciente está pagando para mim, para eu ser personal dela, e eu tenho direito então de malhar naquela academia, e eu estou perdendo essa oportunidade. Então olha só, é enxergar essa oportunidade, e aí você olha, e ameaças, porque junto com as oportunidades aparecem as ameaças. Que coisas que podem estar me ameaçando? Por exemplo, eu estou achando que estou engordando, é uma ameaça. Eu fiz uma bariátrica, por exemplo, e eu não quero mais engordar, só que eu não estou fazendo atividade física. É uma ameaça para mim então não fazer? Porque pode vir a falta da atividade física, pode trazer problemas de saúde novamente, pode trazer novamente a minha síndrome metabólica, posso voltar a engordar, porque eu não estou aproveitando uma oportunidade. Então você pode utilizar outras ferramentas, agregar. Por isso que eu falei que quando eu montei essas palestras, eu montei pensando em juntar tudo, para que você pudesse sair daqui com uma gama de conhecimento, que você pudesse aplicar efetivamente na sua vida. Não são palestras aleatórias que eu criei assim, vamos falar sobre isso. Não, eu parei e pensei em tudo para poder juntar. Até quando eu falo sobre a área de saúde, você utilizar no seu dia a dia, na sua casa, na sua empresa. Então está tudo interligado. E aqui mais uma vez, ferramentas de gestão para você aplicar na sua vida, não só na sua empresa, mas aplicar na sua vida, ok? Vamos lá. Avaliação das áreas. Eu avalio, lógico,
monitorar o progresso. Ah, monitoração também? Claro, eu vou monitorar por quê? Porque se eu sair de um ponto e quero chegar a outro ponto, eu vou criar indicadores para saber se eu estou saindo de um ponto e chegando naquele ponto correto. Por exemplo, quando eu faço uma viagem, vou andar 400 quilômetros, por exemplo, vou para São Paulo, eu consigo monitorar se eu estou indo para o lugar certo. Por quê? Quando eu sair do Rio, por exemplo, a primeira cidade de São Paulo que eu atravesso é uma cidade chamada Queluz. Se eu estiver caminhando tantos quilômetros no meu carro e não passar por essa cidade de Queluz, eu já fico, opa, eu posso estar indo para o caminho errado. Porque ali é um indicador que eu estou indo na direção correta, que o caminho é exatamente esse. Agora, eu posso ter não visto a placa, Queluz. Existem outros indicadores? Opa, mais à frente eu vou alcançar, sei lá, Aparecida do Norte. Maravilha! Então tem que passar lá, tem que ver aquela basílica linda. Enfim, opa, estou na estrada, vi a basílica? Ah, eu perdi Queluz lá atrás. Mas eu tenho esse novo indicador que está dizendo que eu estou no caminho, na direção correta. Então, quando você vai fazer a sua roda da vida, você vai botar lá que você quer chegar no 10. Mas antes de chegar no 10, você saber que está na direção correta ao 10, você tem que criar indicadores no meio do caminho para saber se a direção está correta. Ok? Então, a gente precisa monitorar o progresso. Ok? Definição de meta, já falei. Avaliação das áreas, que é o quê? Parar, refletir sobre as áreas, todas as áreas da sua vida, para saber se está do jeito que você deseja e como dá efetivamente naquele momento. Ok? Bom, benefícios de uso da roda da vida. São diversos benefícios. Clareza das prioridades. Por quê? Como eu falei aqui, a gente vai estar trabalhando com 12 áreas. Mas eu vou chegar em 10 em todas as áreas? Não tem como. Eu preciso cuidar de algumas áreas para que eu possa atingir outras. Eu preciso ir estruturando isso. É como se fosse uma casa. Você não começa pelo telhado, você vai começar pela base, você vai começar pela estrutura. Então, aqui na roda da vida também, por exemplo, eu quero chegar na minha vida, eu quero melhorar na minha vida financeira. Show! Você pode começar por essa? Pode começar com qualquer uma. Mas para explorar minha vida financeira, eu preciso melhorar minha vida profissional primeiro. Porque se eu não tiver um emprego, não tiver de onde tirar grana, como é que eu vou melhorar minha vida financeira? Minha vida financeira necessita de atitudes voltadas para a minha área profissional. Seja trabalhando numa empresa CLT, seja como autônomo, não importa. Eu preciso ter fonte de renda para que eu possa melhorar a minha vida financeira. Então, tá vendo? Não adianta eu pensar na vida financeira se eu não tenho fonte de renda. Então, eu vou pensar na minha fonte de renda. Mas a minha fonte de renda, o que eu conheço? O que eu faço? Eu não estudo, não tenho conhecimento, não sou técnico de nada, não sou hábil mexendo com nada. Então, eu preciso de quê? Preciso de conhecimento. Então, está entendendo? Eu vou mexer na minha vida profissional para que eu possa passar uma vida financeira. Eu não tenho conhecimento de nada, então eu preciso de quê? Buscar conhecimento. Então, está vendo como a roda ela se interliga? Então, eu preciso aqui clareza do que é prioridade. Então, vou olhar para a minha roda da vida, vou olhar para a minha vida e vou ver o que é prioridade agora. Eu preciso começar por onde? E traçar isso. Primeiro estudo, depois isso, depois aquilo outro. E aí você vai seguindo as 12. Isso no meio do caminho pode mudar? Pode. Prioridade, ela é para ser verificada a todo tempo, porque o que é prioridade para mim hoje pode não ser amanhã, por exemplo. Eu quero fazer um mestrado, não é prioridade para mim hoje? Não é. Agora não é. Mas se alguém me contratar, por exemplo, uma faculdade, eu tiver a oportunidade ali de ser um professor universitário, eu preciso correr para fazer o meu mestrado. Vai passar a ser uma grande prioridade na minha vida. Então são essas coisas que você tem que parar e pensar. Ok? Equilíbrio, promoção do equilíbrio. Isso a gente já falou. Não tem jeito, isso é um benefício de usar. Ela vai promover o equilíbrio, porque uma vez você entendendo, monitorando e percebendo isso, você vai ter, priorizando, logicamente, você vai ter condições, então, de equilibrar. Ok? Facilitação do autoconhecimento, a gente já falou ali atrás também. Vai facilitar o autoconhecimento porque você vai estar contemplando sempre sobre essas áreas. E uma vez, vocês vão ver que a roda da vida vão ver 12 áreas, não significa que em algum momento você possa pegar essa roda, abrir e colocar mais uma área de conhecimento ali que você acha que
principais, mas a nossa vida é formada em muitas áreas. E eu posso então trabalhar isso aí sem problema algum, ok? Bom, e com a história da roda da vida, quem criou, quando, qual, só para a gente ter uma ideia, né? Bom, quem criou foi Paul Meyer em 1960. Olha só quanto tempo tem isso. Hoje a roda da vida é uma ferramenta conhecida pela utilização dos coaches. Começou aquela, depois de 2010, 2015, começou aquele enxame de cursos, de coaches internacionais, utilizando determinadas ferramentas. Algumas pessoas acham interessantes, outras não, enfim. A verdade é que a partir desse movimento coaching no Brasil, na verdade no mundo, muitas ferramentas e técnicas que antes elas eram escondidas, utilizadas muito dentro das organizações, ou até mesmo por determinados profissionais, elas passaram a popularizar. E aí, pessoas comuns começaram a conhecer e aplicar na sua própria vida. E os resultados, elas efetivamente aparecem. A roda da vida é uma delas, a roda da emoção também, como outras técnicas. Estão utilizando, por exemplo, ferramentas como o SWOT, por exemplo. Tem pessoas hoje que não trabalham em organização e utilizam o SWOT para a sua própria vida. Mas uma ferramenta que foi criada dentro das empresas, dentro das indústrias. Então, assim, a gente tem que dar parabéns para quem popularizou isso. E quem criou, na verdade, segundo as pesquisas, foi Paul Meyer em 1960, uma ferramenta para ajudar as pessoas a visualizarem e equilibrar as suas vidas em diferentes áreas, que é o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Influência do coaching, aí que eu acabei de falar aqui para vocês. Quem trouxe isso foram, basicamente, quem popularizou. Na verdade, foi uma ferramenta conhecida desde essa época, as empresas usam muito. Pessoas ligadas principalmente ao treinamento corporativo e coisas desse tipo, desenvolvimento pessoal, psicólogos, psicanalistas, enfim, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal e profissional, na área de RH, conhecem essa ferramenta de muitos anos, mas popularmente conhecida, basicamente foi nesse movimento coaching. Evolução do conceito, desde que nessa nova da vida evoluir incorporando novas áreas e abordagens, porque a gente já tem, se você procurar na internet, você vai ver a roda da vida com 8 áreas, você vai ver a roda da vida com 10 áreas, você vai ver a roda da vida com 12 áreas. Então foi isso, as pessoas foram vendo, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode agregar, isso aqui é interessante, as pessoas manipulam muitas áreas da vida, enfim, e aí ela foi crescendo. Por isso que eu falei, se você tem uma área da sua vida que você acha interessante, ela não existe na área da vida, nada impede que você inclui na sua roda da vida. Ela não vai ser uma roda genérica, porque nem tudo aquilo que você acha que é importante para a vida da outra pessoa, mas você está voltando à sua roda da vida. E aí você pode utilizar as ferramentas que você desejar incluir aquilo que você achar interessante, ok? Bom, influências filosóficas, pensamento filosófico sobre isso, conceitos filosóficos psicológicos, como eu falei, psicólogos, psiquiatras, outros profissionais da área que trabalham principalmente diretamente e trabalham com pessoas, trabalham com melhoramento pessoal e profissional, pensaram essa ferramenta, essa técnica. Teve desenvolvimento da filosofia, da psicologia e a popularização, como eu falei para vocês, baseado no movimento coaching. Ok? A evolução dessa roda, mesma coisa que eu falei, ela foi crescendo, outras coisas foram sendo inseridas. Aí você vem para o desenvolvimento inicial, o Paul Meyer, incorporando as áreas que ele achou importante lá. Depois teve uma integração com a psicologia, que é hoje basicamente quem mais utiliza esse tipo de ferramenta, além dos coaches, logicamente. A adaptação da tecnologia, onde você encontra inclusive aplicativos que você consegue baixar na internet, na sua roda da vida, e você colocar ali e você ir trabalhando. Aí você não tem que desenhar, então você clica lá e monta, tem planilhas que sejam montadas, e aí você clica lá, monta, e vai montando um históricozinho, e aí você vai podendo ver o que você fez no passado, hoje como é que você está, e você pode projetar para o futuro e perseguir, então você monta planilhas, enfim. A tecnologia traz isso aí. A evolução da roda da vida também inclui a adaptação de plataformas digitais, que é o que eu estou falando aqui, permitindo que os usuários acessem através de ferramentas tecnológicas. Tá ok? Maravilha. Quais são as 12 áreas? Bom, está aqui. Primeiro, essas
essas 12 áreas são divididas em algumas classes. Vamos ver essas classes. Vida profissional, uma classe. Dentro da vida profissional, nós temos as seguintes áreas: finanças e dinheiro, carreira e missão. Profissional, missão, vida profissional. Depois nós temos a vida saudável, trabalhando com saúde e bem-estar. Nós temos saúde e disposição aqui pensando no bem-estar. Saúde aqui, física, mental, biológica, e aqui pensando na disposição, bem-estar, nas atividades de lazer, diversão e lazer. Por quê? Faz parte de saúde. E se você não é uma pessoa que se diverte, você curte a vida, você aproveita a vida, provavelmente você vai ter problemas em função disso. Só trabalha, vai pagar o preço, só precisa de momentos de diversão e lazer. Você tem a parte de vida social, contribuição social, doações, não só em dinheiro, mas eu dou dinheiro, tá? Mas você dá o dinheiro, você acompanha, você vê o que está acontecendo, você precisa ter uma proximidade maior, não simplesmente dar o dinheiro, porque aquilo traz para você uma relação social. Se você não acompanha, se você não vê, por exemplo, se você doa dinheiro, por exemplo, para uma instituição de saúde, por exemplo, ela está aplicando esse dinheiro na saúde das pessoas, as pessoas estão fazendo os exames que precisam fazer, as pessoas estão sendo curadas ali das suas coisas. Então isso traz uma ideia de realmente de contribuição, de missão feita, de missão concluída. Ambiente e grupos. Ambiente aqui a gente pode estar falando inclusive da natureza, da sua relação com o meio ambiente, não só pensando em fauna e flora, mas do local. Por exemplo, você mora num bairro, é o ambiente onde você mora, ele é sujo, ele é quebrado, tudo quebrado, enfim. Então, que relação é essa? Você está num lugar, você se sente bem num lugar desse? Então, essa sua relação com o ambiente faz toda a diferença. Você está morando num local onde a sua vizinhança é horrível, seu condomínio, enfim, é isso que a gente fala aqui. Grupos, você pertence a grupos religiosos, grupos de amigos, grupos de estudo, enfim, que grupos são esses? Precisam estar harmoniosos nesses grupos, para que você possa se sentir bem, para que realmente seja uma área da sua vida que você possa dar um 10. Vida sentimental, família, amigos, o amoroso, o conjugal. Então aqui a gente consegue na vida sentimental também ter essa relação de sentimento com amigos, com família, enfim. Vida interior, a gente está falando aqui de intelectualidade, racionalidade, área espiritual, a busca por um propósito. Então, está tudo aqui dentro de vida interior. E aí, você está observando que dentro dessa rosácea aqui, existem divisões para cada área dessa que a gente falou: carreira, saúde, meio ambiente, família. Estão vendo aqui? E essas áreas são numeradas de 0 até o 10. E aí você vai, exatamente como eu falei, você vai refletir sobre a sua vida em quaisquer dessas áreas. Você vai parar e pensar, por exemplo, família e amigos. Como é que está a minha vida com relação a família e amigos? Então você vai ver que está 0, está 1, está 2, está 3, está 4. No caso, aqui está mostrando que está 8. Porque esses setorzinhos aqui que aparecem, eles podem ser marcados com xizinho, pode ser marcado com bolinha em cima do número, e pode ser pintado, como está sendo feito aqui. E aí fica uma rodinha bonitinha. E aí você vê aqui, marcou 8 em família e amigos. Em contrapartida, em cônjuge e amor, marcou 6. No intelectual racional marcou 8 também. No espiritual propósito marcou 6. Ele só está em 8 e 6. 8 e 6. 8 e 6. Ok? Olhando para essa roda de 8 e 6, ela é um círculo perfeito? A pergunta: essa roda roda? Ou essa roda aqui, né? Acho que porque dá mas elas têm mais discussões e ideias. Então, para ela rodar, ela teria que estar. Ela teria que estar Não, aqui. mas aí, ó, Aqui, ó,
ó. Caminhão amarelinho. Tum, tum, tum. Que- Vai ser aquela roda que faz assim, ó. Aquela perninha mancando. Você está com um problema na perna, não consegue segurar direito, ela está menor do que a outra. Você não consegue forçar ela a estender. Você tem um problema no joelho ou no tornozelo. Então o que acontece com essa perninha? Você não consegue apoiar, você não estica ela. E quando você vai andar, o que acontece? Ó, você vai. Essa roda está assim, ó. Cada vez que você bota ela para rodar, onde ela está com uma perninha machucada, ela vai arriar. Ok? Então ela não roda. Quer dizer, ela roda. Tem um monte de coisa que roda. Até quadrado roda, até dado roda. Mas a ideia não é saber se roda de qualquer jeito, é saber se ela roda de forma harmônica. Pode ser? Perdão? Ela falou que ela vai girar só com as de cima. Isso aqui? Não, só com essa daí. Você acha que não vai ter uma parada aqui? Acho que não. Acho que vai ter pra girar. Não gira não. Ela quica, com certeza. Porque não tem continuidade aqui. Na verdade, se você botar ela aqui, ela nem se equilibra. Você colocar ela para equilibrar, ela nem se equilibra. Gira é como isso. Com uma pazinha quebrada, né? E vai chegar no final, ela vai rodar por conta da velocidade, vai acontecer. Igual o ar-condicionado do Fernando. A pazinha quebrou, ela começa a estoura. Não consegue, não sustenta. Ela precisa estar em equilíbrio. Se tivesse todo mundo em 6, ela rodaria. Se tivesse todo mundo em 8, ela rodaria harmoniosamente. Como eu falei, ela vai rodar? Pode rodar. Mas ela vai rodar com dificuldade. Não vai rodar com facilidade. E o negócio é isso: quando você não está com a sua vida equilibrada, a sua vida não anda. Você para a sua vida, você fica dormindo na cama, não anda. Mas você começa a sentir dificuldades para fazer as coisas. Fica pesado. O fardo fica pesado quando a sua vida não está em equilíbrio. Porque uma coisa vai muito bem, daqui a pouco, pum, afunda. Caramba, que peso. Daqui a pouco você começa a andar de novo, pum, cai de novo. É isso. Quando está tudo harmonioso, roda. Eu estou pensando aqui na roda como um sistema de engrenagem. No momento, então, ela só vai ter uma força de arraste equilibrado se elas estiverem exatamente, né, como você disse, numa mesma linha, no mesmo espaço. Porque, ou seja, então é como se ela patinasse nesse ponto onde não tem, né, a engrenagem para encaixar. Aí a pessoa não vai para frente na vida, ela fica patinando, porque tem pontos na vida dela que ela chega ali, ela patina, porque não tem uma engrenagem para ligar a vida dela com a outra situação, né, a outra fase, e ela fluir vida fora. Não flui, então é isso ela aí. fica meio como você deu a demonstração, meio que mancando na vida. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. E não consegue esse arraste essa propulsão. Perfeito. Você vê isso, a engrenagem é fantástica esse exemplo. Porque uma engrenagem com um dente quebrado funciona? Funciona, até funciona. Mas você vai ver que chega um momento que ela vai ficar com problema para rodar. Ela vai pular. E com o passar do tempo, como esse esforço acaba sendo um esforço muito maior, o que acontece? Ela começa a destruir, desgastar e destruir, inclusive que estava boa. Porque ela começa a puxar e forçar a outra que estava boa e acaba destruindo. E aí você tem áreas da vida que você já equilibrou e no final acabam se destruindo. Um exemplo muito fácil de entender é você ter uma família desestruturada e você ter uma vida financeira boa. Vai chegar uma hora que para você sustentar a família desequilibrada, você vai gastar todo o seu dinheiro. E aí você vai se desequilibrar financeiramente. Muito gasto com cartão de crédito, muito gasto com compras indesejáveis, muitos gastos desnecessários, quando você vai ver a sua finança caindo. Ficam emocionalmente perdidos, todo mundo desbaratinado. Enfim, quando você tem uma área desequilibrada, ela inclusive pode influenciar
numa outra área que estava bem, ela pode ajudar a desequilibrar. Então essa é a roda. Ela vai estar disponível para vocês fazerem em branco, para vocês poderem imprimir e marcarem lá, vai estar disponível naquele linkzinho que eu sempre deixo para vocês com os materiais. Ok? Bom, e aqui então são as áreas. Vida interior, aqui tudo que estava lá, que eu fui falando uma a uma, é o que eu relatei aqui para ficar mais didaticamente mostrado para vocês imprimirem esse material, conseguirem estudar melhor. A vida interior está ligada ao intelectual, racional, espiritual, propósito, a vida social, contribuição, doação, ambiente, grupo, profissional, dinheiro, finanças, carreira, missão, sentimental, amoroso, conjugal, família e amigos, e saúde, bem-estar, disposição, diversão e lazer. Então, essas são as áreas que estão disponíveis na roda da vida. Podem ter outras, não resta dúvida. Se na área de saúde tem alguma coisa interessante, você inclua na sua roda. Se na área profissional tem outras coisas importantes, inclua. Você já tem aí essa dimensão onde você pode trabalhar. Ok? Bom, a explicação das 12 áreas eu acho que ficou claro ali, né? Eu mostrei para vocês. A inteligência artificial também detalhada, ela vai mostrando, o aluno explica, muito legal. Nada disso eu criei, tá, gente? Nem o texto e nem as imagens. Isso tudo veio pronto. Eu simplesmente peguei, baixei e estou usando aqui com vocês. Muito interessante. Saúde física, relacionamentos, desenvolvimento pessoal. A gente comentou sobre o assunto. Tá? Envolve hobbies, né? Enfim. Isso é importante, a gente tem um hobby também para se distrair e tal. Bom, exemplos práticos de melhoria em cada área. Na saúde física, implementar uma rotina de exercícios, enfim. Relacionamento, dedicar tempo semanalmente às atividades com a família. Essa brincadeira de colocar jogos em casa com a família. Parar um tempo para você melhorar sua espiritualidade, ler a Bíblia, ou, independente da religião que você seja, sentar e discutir um pouco sobre a religiosidade de vocês, elevar um pouco ao espírito, mas isso em família. As pessoas têm mania de fazer essas coisas muito de forma individual, de uma forma como é que não tem que fazer. Você tem que ter a sua intimidade com a sua espiritualidade, não resta dúvida, mas um momento importante para você alimentar os seus relacionamentos familiares, com amigos, é você estar fazendo isso em grupo, com amigos, fazendo isso com a família, com os filhos. Então você ganha nessa área de relacionamento, você ganha muito com isso, trazendo essa coisa de trabalhar a espiritualidade, de trabalhar grupos de estudo, para tratar coisas do dia a dia. Poxa, a gente está estudando alguma coisa, vamos estudar junto, sendo grupo, a família, os filhos, então, aprendi uma coisa nova. Por que tem que ficar para mim? Por que eu não posso chamar minha esposa, compartilhar isso aqui? Como é que você acha? Vamos estudar junto isso aqui. Estou falando agora de espiritualidade, um assunto qualquer, um tema do dia a dia. Poxa, fiquei sabendo sobre marketing digital. Esposa, senta aqui, vamos estudar junto. O que isso é importante? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? E melhorar a nossa vida? Os filhos, vocês mexem com tecnologia, senta aqui com o papai, pá. Enfim, traz isso. Finanças. Você já ensina o teu filho desde criança. Ah, pô, isso aqui é problema meu, não. Quando o seu filho entende as suas finanças, onde o dinheiro vai, porque o seu filho muitas vezes acha que o dinheiro cai do céu. O papai sai para trabalhar, o dinheiro simplesmente cai do céu. Ah, ele sabe que tem um recurso na geladeira, ele sabe que tem um carro para passear, ele sabe que tem uma casa para dormir, mas ele tem noção de como essas coisas aparecem na vida dele. Vai entender isso depois. Tem crianças que nem entendem, viram adultos e não sabem. Estava vendo uma coisa interessante que eu postei na internet essa semana. Você viu como é que existe uma alienação tão grande que eles estavam conversando num podcast no Globo, e o cara, o entrevistador falando com o outro, conversando, de que um amigo ia viajar, tinha arrumado um emprego, CLT, foi viajar e ficou sabendo que as férias, né, são férias remuneradas. Olha só que coisa interessante. Falou, opa, férias remuneradas? Maravilha. Pegou um avião, sei lá, para o Caribe, foi lá, gastou o que tinha que gastar, enfim, miséria. Torrou o cartão, pegou todos os comprovantes e chegou na empresa e apresentou aqui, chefe, olha, para abater né, para ser reembolsado, restituído, porque como as férias são remuneradas,
fundamentais, tem que sentar e conversar. Ok? Importância do equilíbrio, empresários. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Nossa vida não ficar capenga, não ficar pulando, não ficar quicando. Ela ter uma sequência, um caminhar harmonioso. Ok? Agora vamos falar então sobre a roda das emoções, que é parecido com a roda da vida, só que agora a gente está falando de emoções. Bom, conceito da roda das emoções. A roda das emoções é uma representação também visual, categorizada e organizada de acordo com as relações com as emoções humanas, facilitando a identificação delas no nosso dia a dia. Então, quando eu conheço que elas existem, onde elas estão posicionadas, quando acontece comigo, eu consigo então identificar que isso é uma emoção e o que isso pode trazer de consequência na minha vida. A estrutura emocional é composta por emoções primárias e suas variações. Não são aquelas que são as primárias, né? Temos. A roda ajuda a mapear essas emoções. Como? Quais são essas primárias? Alegria, tristeza, raiva e medo, que se desdobram em sentimentos mais complexos e sutis que a gente vai ver aqui no bate-papo. O objetivo é o quê? O autoconhecimento também, só que agora um autoconhecimento emocional. Bom, quem foi o criador da roda da vida? Ele é chamado de Plutchik, é Robert Plutchik. Oi? Que criou a roda das emoções, Robert Plutchik. Eu falei roda da vida? Não, roda das emoções agora, a vida passou. Roda das emoções, Robert Plutchik. Na década de 80, ok? Foi uma ferramenta para entender a complexidade das emoções humanas e as suas inter-relações. Ou seja, tem relações entre raiva, medo, tristeza e alegria. Ok? Bom, o contexto da criação baseou a criação de teorias psicológicas que enfatizavam a importância das emoções e as adaptações de sobrevivência, buscando uma representação visual, porque aqui, ó, ela é visual também, eu consigo olhar e já enxergar isso aí. Qual o impacto na psicologia? Da mesma forma, a roda das emoções influenciou significativamente o campo da psicologia, mas também se popularizou através do movimento coaching também. Ok? Então, estamos falando aqui de popularidade. Os psicólogos já conheciam há muito tempo, você também, desde a sua criação, mas a popularidade veio também com o movimento coaching. Ok? Bom, aqui está falando novamente sobre as emoções primárias, que são aquelas que eu falei, alegria, tristeza, medo e raiva, e elas desencadeiam outras, né? Emoções secundárias, como culpa, como vergonha, e entre outros que a gente vai ver aqui, grandão, aqui, uma série de outras emoções. E elas também podem ser divididas e classificadas da mesma forma que na roda da vida, essas classificações das áreas, a gente classifica aqui também para facilitar em áreas a roda das emoções. A roda das emoções classifica as emoções em diferentes categorias, permitindo uma melhor compreensão. Mas para isso mesmo, para ficar categorizado, enfim. Serve também para o autoconhecimento e a nossa gestão dos nossos sentimentos e emoções. Bom, exemplos práticos: identificar as emoções, regular e a gente criar um diário emocional onde a gente consegue fazer diariamente, anotar como é que está, por exemplo, o meu humor, como é que está a minha situação de tristeza, como é que está a minha raiva. A gente começar a relatar isso, a guardar mesmo como se fosse um diário. É muito comum a gente ver nas organizações, nas mesas, nos desktops das pessoas, umas carinhas, aqueles emojis que tem uma carinha de tristeza, uma carinha de alegria, né? Soltando coraçõezinhos, que é o estado que aquela pessoa, que aquela mesa está. Por quê? Quando ela coloca aquele emojizinho na mesa dela, você que está passando por trás, por exemplo, da mesa ou por fora dela, você vai ver, hoje ela está triste. Aí você pode tomar a decisão de chegar nela, tentar uma aproximação e tal, para ver por quê, e tentar melhorar isso. O pessoal da RH também, enxergar isso. Se ela está alegre, você já sabe que você pode chegar lá fazendo festa, porque ela está alegre. Se ela está triste, não
pode ter falecido alguém, enfim, você vai chegar com mais parcimônia para poder entender por que existe aquela tristeza. Se ela coloca que está com raiva, você vai mexer naquela pessoa? Você vai passar longe, vai deixar ela chegar até você. Porque se você dá uma catucada ali, pode ser que você receba aquilo que você não deseja. Não porque ela queira te magoar, não porque ela queira te maltratar, mas porque ela não está bem. E aí você mexe com aquela pessoa que ela não está bem, ela pode ter uma reação inesperada. Ela não quis fazer aquilo, mas foi maior que ela. Então a gente tem que entender. Então a gente conhecer as nossas emoções e até mesmo exteriorizar isso através do diário é importante. Primeiro, para nós nos autoconhecermos, para nós entendermos como estamos passando, e muitas vezes até para você poder falar para outra pessoa. Porque quando você consegue identificar em você, você consegue falar para outra pessoa. Às vezes você não consegue identificar, não para, não reflete sobre isso, e aí chega alguém para conversar com você, você só está de mau humor. Aí você pergunta, mas por que você está de mau humor? Aconteceu alguma coisa? Você não sabe nem explicar por quê, porque você não parou para poder analisar e refletir sobre isso na sua vida. E é importante. Mas simplesmente dar xilique com outra pessoa, você fala, pô, peraí, não entendi. A pessoa também fica sem entender. Então, assim, é importante a gente ter esse autoconhecimento e anotar. Hoje eu não estou bem, e a pessoa mexer contigo, não estou bem por causa disso, porque você mesmo identificou em você naquele dia você não está bem, ou você está muito bem, porque você está muito bem. Ok? Bom, essa é a roda. Ok? E aqui a gente tem, no caso do Robert Butler, ele definiu oito, são essas 8 que foram colocadas aqui, 8 que ele chama de ideias primárias, que são as emoções primárias. Ele define essas 8, que são as seguintes: medo, raiva ou ira, nojo, tristeza, alegria, felicidade, é a mesma coisa, surpresa, antecipação e confiança. Normalmente na roda, e aí também essa roda é uma roda que evoluiu, então a gente vai ver roda com 4, roda com 6 e roda com 8 emoções primárias. Essa aqui, por exemplo, tem 5 ou tem 6, nem reflete o que está aqui, que eu não achei nenhuma com essas 8 disponível em imagem, então por isso que eu não trouxe. Vai ser isso aqui, ó. Aqui são as emoções primárias, e são aquelas que saem do fundo, dentro de você, mas para serem ativadas, elas antes existem gatilhos para você chegar na alegria, na surpresa, no medo, na raiva, no nojo, na tristeza, na antecipação e na confiança. Tem um gatilho. E que gatilhos são esses? São aqueles que estão na área mais externa das suas emoções, que às vezes você nem percebe. Mas, por exemplo, para alegria, algo divertido, algo estético, algo inquisitivo, pode fazer com que você chegue a uma alegria. O orgulho uma situação de orgulho, uma situação de aceitação, pode fazer com que você chegue a uma situação de alegria. A mesma coisa aqui, diferente, entediado para tristeza, como julgamento e desaprovação ao nojo, como por exemplo, fúria e bravura pode chegar a uma raiva, desvalorização e submissão ao medo. Então, são coisas que a gente já começa a identificar. Por exemplo, se eu sou desvalorizado, então isso vai trazer um sentimento em mim, um sentimento de desvalorização, pelo patrão, pelo amigo, pela família, marido, filhos, então desvaloriza. Tudo que eu faço me desvaloriza. Isso pode, ao longo do tempo, te trazer alguma coisa interna que pode mexer com a sua emoção? Pode. E você tem que quebrar isso logo, antes que ela desça para a submissão. Porque aí eu começo, poxa, não valorizam nada em mim. Ao invés de você dar um quebra, então já que não valoriza, eu não vou fazer mais. Muito pelo contrário, você tenta fazer mais do que você fazia. Porque você precisa agradar. Estão te desvalorizando, como é que eu vou me valorizar? A única forma de eu me sentir bem é me valorizando. Então o que eu vou fazer? Eu vou me submeter a tudo. Porque aí dessa forma vão me valorizar. Só que não acontece dessa forma. E aí o que acontece? Você parte por uma situação de medo da vida. Você não dá um passo sozinho para frente. Não é
só aquele medo, né, de insegurança de sair na rua, não. Medo de fazer as coisas, tem medo de tomar uma decisão. Você tem medo de dizer não. Por quê? Porque senão eu vou perder as relações, as pessoas não vão querer ficar mais do meu lado. O meu marido não vai querer mais, não vai querer saber de mim, meus filhos não vão querer saber de mim, porque eu tenho medo de tudo. Você fica uma pessoa medrosa, você já não consegue mais nem andar sozinho, com as próprias pernas. Sempre vai precisar de alguém te dar um empurrão. E ainda assim, mesmo que te dê um empurrão, para você sair da inércia ainda é muito complicado. Começa a ficar muito complicado você sair dessa inércia. Então, nota que existem gatilhos lá atrás que vão atuar com o passar do tempo em algo muito mais profundo. E quando chegar nesse algo mais profundo, fica muito mais difícil de você resolver sozinho. Aí a gente tem os psicanalistas, os psiquiatras, os coaches, os líderes espirituais. Então, tem pessoas que podem ajudar. Uma boa conversa, alguém que, né, te levante, usando e tal, mas de preferência com técnica, psiquiatras e tal, para poder sair daquela coisa mais profunda. Mas a ideia é, você não começa com algo mais profundo do nada. Aquilo vem sendo trabalhado, as coisas vêm aumentando, existe um gatilho lá atrás que você não tratou desde o início, e aquilo vai se tornando uma bola de neve. Quando você vê, você não consegue mais sair daquilo ali sozinho. Ok? Bom, então aqui está, né, o primário, o secundário, são as relações, e funciona assim. Por exemplo, esse camarada com esse camarada aqui, desse camarada aqui. Então, vamos pegar um aqui, esse aqui eu botei também só para ilustrar, e eu sou péssimo em inglês. Mas, por exemplo, trabalho em antecipação. Aqui é o trabalho e antecipação. Aí você tem otimismo. Ok? Então seria basicamente isso. Dois, um do lado do outro, esse que está em cima, que seria a área do primário. Aqui são as emoções primárias e aqui é o resultado dela. Ok? E aí eu trago escrito que seria cada uma daquelas áreas primárias, relatadas por Robert Frost. Seria então o medo. O que é o medo? Então é a emoção de alerta associada à percepção de perigo. O que é a raiva? É a emoção intensa associada à frustração, irritação. O que é o nojo? O nojo é uma emoção associada à aversão física e psicológica a estímulos desagradáveis. O que é uma tristeza? É uma emoção caracterizada por sentimentos de melancolia. Então aqui você tem alegria e felicidade, emoção associada à sensação de contentamento, prazer e satisfação. O que é surpresa? É uma emoção breve e intensa causando problemas inesperados e inusitados. O que é antecipação? Uma emoção relacionada à expectativa e à preparação para eventos futuros. A pessoa que pensa muito no futuro não pensa no presente. Confiança é uma emoção relacionada à segurança, autoestima e crença nas próprias capacidades, na confiabilidade do outro. Ok? Então aqui você tem uma descrição de cada sentimento daqui, cada emoção daqui. E aí como é que elas se interligam? Aquilo que eu tinha mostrado naquela rosácea em inglês que eu não sei ler, foi só ilustrativo, mas aqui tem ela em português de uma forma mais fácil para a gente compreender. Então a díade primária. A díade é composta pela combinação das emoções básicas, localizada ao lado. Então assim, essas duas aqui, ó, elas formam isso aqui. Ok? Essas duas aqui formam isso aqui. Essas duas aqui formam isso aqui. Ok? Essas duas aqui formam isso aqui. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Essas duas aqui, essas duas aqui, essa daqui e essa daqui, formam essa daqui. Então a gente tem algumas ligações que eu já deixei montada aqui para facilitar visualmente. Por exemplo, alegria mais confiança, amor. Essa é a emoção que vai surtir em você. Alegria e a antecipação, a de otimismo, confiança com medo, submissão, medo com surpresa e intimidação, surpresa e tristeza,
decepção, tristeza e nojo, remorso, nojo e raiva, desprezo, raiva e antecipação, uma agressividade. Então, esse é o caminho desse sentimento aqui. Então, se eu tenho raiva, eu estou sentindo raiva, e ela evolui por uma antecipação para algo que eu estou trazendo do futuro, não estou vivendo o meu presente, estou querendo trazer o futuro para o presente, aquilo que não está acontecendo, porque não existe agora, então isso vai trazer para mim, vai me deixar agressivo. Então, por exemplo, eu estou com raiva que o meu marido, eu pensei lá no futuro que fosse melhorado, não aconteceu, no presente não está acontecendo. Eu casei com ele, sabendo que ele era uma pessoa agressiva, sabendo que era uma pessoa que não me valorizava, mas eu falei, eu vou mudá-lo. E aí, não mudou. Eu fiz uma perspectiva de futuro, não consegui trazer isso para o presente. Isso me deixa com raiva. O sentimento de antecipação não aconteceu. Não consegui trazer isso para o meu presente. Então, isso vai gerar em mim uma agressividade. Eu vou brigar, vou ralhar, vou gritar, vou espernear, vou gerar sentimentos ruins em mim, porque não está da forma que eu achei que deveria. Vai ter confronto. Ok? Então é isso. E aí você tem as outras. Alegria com medo trazendo a culpa, alegria com raiva ou orgulho, enfim. E aí, eu não vou passar um a um, esse material vocês vão receber, mas vão poder olhar. Qual é a importância disso? Aprender a identificar as emoções e os sentimentos antes que chegue exatamente no núcleo. Ok? Raiva e tristeza, trazendo também inveja. Então, olha só. Eu tenho que aprender, então, a parar da mesma forma que eu vou fazer na roda da vida. Eu vou parar e vou contemplar, vou refletir sobre cada situação que eu estou sentindo, as minhas emoções. Estou sentindo algo. Que algo é esse? E aí você tem uma lista aqui. É alegria? É confiança? É medo? É surpresa? É antecipação? É nojo? O que é isso? Então primeiro você vai identificar. E ao identificar, você já vai saber, eu estou sentindo isso. Para onde isso vai me levar? Para onde isso pode me levar? Isso pode me levar para o seguinte, ó, se é raiva, isso pode me levar para alguma inveja. Mas por que inveja? Eu posso estar com raiva de algo que alguém tenha conquistado e eu não tenha conseguido conquistar. A gente estava falando do marido, eu posso falar que, poxa, eu estou lutando para conseguir comprar um carro novo. Não consigo, meu vizinho do nada chegou com um carro que eu queria, com a mesma cor, com tudo que eu tinha. Opa! Por que ele conseguiu e eu não consegui? Abre um alerta. Se você ficar com raiva por conta disso, isso trouxer um sentimento de tristeza para você, o certo seria o quê? Caramba, meu vizinho conquistou, ele conseguiu o carro, aquilo que eu queria. Poxa, bacana. Ele lutou e conseguiu. Essa deveria ser o sentimento dentro de mim. Não ficar com raiva porque ele conseguiu e eu não. Mas muitas vezes não acontece dessa forma. Eu fico com raiva porque o meu vizinho não conseguiu e eu não consegui. E aí isso pode trazer, então, isso pode me levar para um sentimento de inveja. Olha só que coisa triste. Então, vê como é importante a gente analisar as coisas que acontecem dentro da gente. Porque é involuntário. Essa roda das emoções um estudo que mostra exatamente que se você seguir por um determinado caminho de emoções, ele invariavelmente vai te levar para aquele outro. E aí você pode cair num poço sem fundo. Essa é a ideia. Ok? Bom, então a gente já viu. E espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui para vocês, como sempre, as referências. O material vai estar sempre disponível lá para vocês possam olhar. E espero que tenham perto também de vocês com relação a tanto a roda da vida, como fazer a reflexão e autoconhecimento, como da roda das emoções, e ver o quanto isso pode ser importante no seu dia a dia, nas suas relações com a vida, nas suas relações com o mundo. Tá ok?
por aqui, então. Até a próxima